A Lia, que visita a nossa região neste final de semana, visitando os representantes do partido, prefeitos, vereadores, discutindo as necessidades. Márcia Lia está no segundo mandato, mais uma vez visita a nossa região. Márcia, como que está esse contato com a nossa região? Como que está esse contato com os prefeitos? É gostoso sentir esse calor do interior? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Eu quero agradecer ao jornal Hora do Povo, a Regional FM, que é um prazer enorme estar aqui na cidade de Jales para poder conversar com os moradores, com os cidadãos aqui da cidade. E dizer que nós estamos numa caminhada bastante boa, ficamos sexta e sábado rodando aqui as cidades da região, e agradecer então ao Robinho, que é o nosso companheiro de Fernandópolis, que é quem está aí nos assessorando nessas visitas. A gente já fez várias visitas pela região, fomos a Cardoso, fomos a Aspásia, Fernandópolis, Votuporanga, estamos aqui com você em Jales, já fizemos também Dolcinópolis. Estamos em Jales, vamos daqui a pouco para Indiaporã, conversar com o pessoal dos assentamentos. Então, para nós é um prazer enorme rodar essa região, conhecer as belezas naturais daqui. Eu fiquei muito encantada com a cidade de Cardoso. Acho que essa região tem um potencial turístico impressionante e a gente precisa aproveitar o potencial que as cidades aqui têm. Conversamos com vários prefeitos, vários vereadores, né? Ouvimos as demandas, as necessidades, as dificuldades que os prefeitos têm passado e a gente quer contribuir, né? Não só contribuir no debate político, mas contribuir também mandando emendas, ajudando os prefeitos, abrindo portas lá em São Paulo. A gente faz um trabalho muito participativo, né? A gente implementou em algumas cidades aqui já o nosso conselho político, a gente trabalha com o conselho político, que é um espaço de participação popular, onde as pessoas podem trazer as demandas, conversar sobre os valores das emendas, sobre o que é prioridade, porque como as necessidades são muitas, a gente precisa estabelecer prioridades. Não dá para todo mundo e também não dá para todas as demandas. Então, o Conselho Político é o órgão que vai estar organizando isso e levando as demandas para a deputada. Então, eu quero agradecer muito a vocês aqui da Rádio Regional, né, dizer que é um prazer enorme, eu sou católica também, é um prazer enorme estar aqui podendo conhecer esse espaço maravilhoso da rádio que vocês têm aqui, né? Na chegada a gente já vê uma foto do nosso Papa Francisco, que é quem nos inspira em muitos momentos de dificuldade, de dor, a gente lembra dele, né? E ele é uma pessoa que nos inspira muito. Então, é maravilhoso poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Muito bem, a deputada acabou citando o orçamento participativo, que foi uma das frentes de trabalho da deputada. A deputada tem causas muito nobres dentro desse segundo mandato que está trabalhando, das frentes parlamentares. Eu queria que a deputada contasse um pouquinho para os nossos ouvintes esses trabalhos das frentes. Aliás, são necessidades que estão muito presentes na nossa região. A agricultura familiar, as questões sociais, tem muita ligação com o nosso interior também. Sim, com certeza. Hoje mesmo a gente vai conversar com o pessoal do assentamento. A gente sabe que a agricultura familiar é hoje quem dá sustentabilidade aí ao povo trabalhador, porque 70% dos alimentos que chegam nas nossas mesas, daquilo que nós comemos, que você come, que eu como, que nós comemos, vem da agricultura familiar, dos pequenos trabalhadores rurais, dos assentados, das pessoas que produzem alimentos de qualidade para que cheguem nas nossas mesas. Então, essa região é uma região muito favorecida, né, pelo espaço territorial maravilhoso que tem, pela disposição de muitas famílias rurais de produzir. E lá no nosso trabalho, na nossa luta diária em São Paulo, a gente tem uma frente parlamentar em defesa da agricultura familiar, da reforma agrária, da segurança alimentar e da regularização fundiária, porque também pelo estado de São Paulo a gente tem muitas terras que precisam ser regularizadas. A gente trabalha também a questão da moradia, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Moradia, a gente trabalha a questão dos direitos humanos e a gente
tem aí várias frentes de luta em defesa dos mais pobres, daqueles que de fato precisam de políticas públicas e de políticas sociais. Então é um prazer enorme poder estar aqui conversando com os companheiros do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, dizer que é um momento de muita dificuldade, de muita luta, mas que a gente tem certeza, como disse o Papa Francisco, que a verdade vai vencer a mentira. Então nós temos muita fé, muita confiança de que vai ser exatamente assim. A verdade vencerá. E com todo o trabalho desempenhado na Câmara também, é uma mulher que representa a nossa região. Mulheres na política, essa força, essa voz feminina, também a defesa dessa categoria é muito representativa no trabalho da Márcia-Lia. Como que é essas discussões, como que a Márcia-Lia avalia a representatividade feminina na política? Olha, nós temos, na verdade, poucas mulheres como deputadas, mas eu penso que algumas dessas mulheres trabalham muito na defesa das mulheres. E o nosso mandato é um mandato que trabalha muito a defesa das mulheres. Nós, inclusive, temos o projeto de lei que criou a comissão permanente da Assembleia Legislativa de São Paulo, é nosso. Hoje, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um espaço de debate dos projetos das mulheres que dizem respeito às políticas públicas para as mulheres, onde a gente leva todos os projetos para lá para serem discutidos pelas deputadas mulheres. Então, essa iniciativa foi nossa no nosso primeiro mandato. A Assembleia entendeu que era importante, porque a gente tem comissão de justiça, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de agricultura, mas nós não tínhamos uma comissão de mulheres. E hoje a gente tem, porque nós entendemos que os projetos específicos para as mulheres têm as suas especificidades, e essas especificidades precisam ser debatidas pelas próprias mulheres, que somos aquelas que muitas vezes temos jornada tripla, ganhamos menos, temos mais dificuldades para nos mantermos na política. Então tudo isso é um debate muito rico e muito importante que a gente faz lá na Assembleia Legislativa. Todo esse trabalho que é desempenhado, desde a regularização fundiária, as questões sociais, nós esbarramos no cenário político nacional um pouco conturbado. Como que a deputada interpreta essa situação do Brasil, até para trabalhar e para conquistar esses assuntos específicos? Olha, como eu já disse, o momento é muito difícil, é um momento de muitos retrocessos, né? Retrocessos sociais, retrocessos humanos, retrocessos econômicos. Os programas sociais, a grande maioria deles estão sendo encerrados, né? Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, as pessoas não conseguem mais acessar bolsas de estudo, a gente está com muitas dificuldades na saúde porque acabaram com mais médico, Minha Casa Minha Vida também, só pouquinha coisa. Então, assim, o que a gente está sentindo é uma dificuldade muito grande para a gente poder dar continuidade àquilo que melhorava a qualidade de vida e que dava dignidade para as nossas famílias. Então, é um momento muito difícil, mas eu, assim como o Papa Francisco, eu acredito que tem luz no fundo do túnel, né? Que a verdade vai prevalecer sobre toda a mentira que foi contada para que esse presidente da República fosse eleito. Infelizmente, o povo vai ter que sofrer. Quem votou nele, quem não votou, vai ter que sofrer para que a gente possa aí passar por esse período de dificuldades. Mas eu tenho certeza que dentro de muito pouco tempo, Vitor, nós vamos retomar as conquistas sociais, e eu acredito mesmo, eu acho que há a luz do fundo do túnel, e as pessoas estão começando a compreender esse momento histórico difícil que nós estamos passando. Penso que as coisas estão melhorando para o meu partido, né? Porque a gente foi massacrado pela mídia, nós fomos expostos, nós fomos metralhados por tanta informação mentirosa, e agora a gente está vendo aí pelo Intercept, pelo Glynn, né, que foi o jornalista americano que teve a coragem de colocar para a sociedade as mentiras que foram contadas, toda a farsa da Lava Jato, tudo aquilo que aconteceu e que prejudicou muito o povo brasileiro e que chegou a esse momento histórico difícil que a gente está vivendo. Mas eu sou sempre daquelas que acredita que dias melhores virão. Então vamos esperar. Não só no cenário nacional, mas tem muito trabalho no Estado. Como que está a relação do João Dória com todas essas causas que a deputada defende? Como que percebe a intenção do nosso governador, já que muitas vezes ele tem uma política de vende tudo, de vamos defender as privatizações? Como que a deputada sente a relação do governador com a Câmara e com essas causas especificamente? Aqui no estado de São Paulo, assim como no governo federal,
A política é a de entrega do patrimônio público, né? Entregando o nosso petróleo, entregando os nossos minérios, entregando a nossa água, entregando as nossas empresas fundamentais. A gente está vivendo esse momento de um entreguismo impressionante, né? E não é só a nível nacional. No estado de São Paulo também a gente já, lógico que nós votamos contra, mas a gente já extinguiu várias empresas, né? Já entregamos para a iniciativa privada outras tantas, as florestas, os parques estaduais já foram todos privatizados, vendeu até o zoológico de São Paulo, para você ter uma ideia, tudo isso está saindo do patrimônio do povo paulista. Então é um momento de muita dificuldade, né? Tem alguns programas que se apresentam aí como sendo soluções maravilhosas, né? Como um programa que será lançado agora no dia 17, né? O Vale do Futuro, onde eles pretendem, entre aspas, eu não sei o que significa exatamente isso, eles pretendem fazer um desenvolvimento no Vale do Ribeira, né? A gente está com muita preocupação porque lá nós temos populações tradicionais, quilombolas, indígenas, e lá embaixo dessas terras a gente sabe que tem muito minério, então a nossa preocupação é muito grande, na perspectiva de que eles possam retirar essas populações tradicionais desse lugar para que possa ali virar um grande canteiro de extração de minério. Então nós temos muita preocupação com isso e vamos enfrentar esse momento, porque a gente ainda não sabe muito bem o que significa esse Vale do Futuro. Vamos aguardar, esperar que o desenvolvimento regional que se propõe para o Vale do Ribeira não seja exatamente aquilo que nos preocupa. Todo o trabalho da deputada, visitando a nossa região, discutindo esses importantes temas, como que o eleitor, o cidadão pode contribuir nessa luta? É estar próximo dos deputados, participar da realidade. Como que a deputada interpreta essa situação agora na questão da participação? É se envolver nas questões políticas, temos eleições chegando, como que podemos melhorar esse cenário de um formato geral? Olha, hoje em dia as pessoas têm muito acesso às redes sociais. A grande maioria da população brasileira hoje, até as camadas mais pobres da população têm acesso às redes sociais, têm acesso a informações, têm acesso ao rádio. Então exatamente, é aproximar, mas ler e ouvir as informações corretas, né? A gente precisa ter aí a leitura de sites progressistas, né? A gente tem que ler e ouvir as pessoas, pode ouvir dos dois lados, não tem problema, mas tem que fazer o contrapeso, né? Tem que fazer aí o balanceamento para poder entender efetivamente, porque nós temos hoje uma mídia que é muito tendenciosa à direita, né? E que finge que não vê o que está acontecendo no nosso país. Então, as pessoas têm que ficar próximas, sim, dos nossos líderes políticos, mas elas também precisam ter aí informações, ler bastante, se informar, quando tiver dúvida, perguntar, conversar com as pessoas. E no nosso mandato, como eu já disse, tem um conselho político que se propõe a fazer, inclusive, debates políticos, de conversar sobre conjuntura, como é que está o Estado, como é que está a nação, como é que estamos na região, conversar com prefeitos, conversar. E é um espaço de construção onde as pessoas podem aí aprender e nos ensinar também, né? Eu acho que é uma troca, é um espaço de troca. Visitando os prefeitos da nossa região, a deputada Márcia Lia já percebeu quais são as principais emergências dessa região, as principais necessidades das pequenas cidades, questões orçamentárias, quais são os principais desafios dos nossos municípios aqui que a deputada vai estar levando para São Paulo? Olha, a grande demanda que a gente sente é a questão da saúde, né? E também a infraestrutura de muitas cidades. Tem cidades que estão precisando de recapes, tem cidades que precisam de esgoto, tem cidades que precisam vamos dizer assim, hoje, por exemplo, nós tivemos em Dolcinópolis e as pessoas estavam dizendo que o carro que atende a Polícia Civil da cidade é de 1984. Então, esse carro não tem mais condição de pegar a estrada, né? Ele, quando muito, ele consegue atender as demandas ali da própria cidade de Dolcinópolis. Eles colocam assim, muitas dificuldades que eles têm em relação à questão do transporte na saúde. A gente, inclusive, está mandando uma emenda para lá para poder ajudar um pouco o prefeito lá, ajudar um pouco
na questão do transporte de pacientes. Então, é isso, é a dificuldade de locomoção, a dificuldade de infraestrutura das cidades, a questão da saúde e muito pesado o problema da falta de emprego, né? Eu acho que hoje é uma das maiores preocupações que os prefeitos têm, porque quando não tem um emprego, as famílias passam por problemas graves, né, de falta até de alimentação, e aí acaba batendo na prefeitura, na assistência social. Isso acaba gerando um problema bastante grande para os prefeitos que já estão estrangulados pela política. A gente precisa ter uma reforma federativa urgente, né, para que os municípios não fiquem com todas as necessidades, todas as demandas e muito pouco recurso. Então a gente precisa dividir melhor esse bolo, e os prefeitos têm razão quando eles cobram isso do governo federal, mas a gente não sente muita disposição desse governo de fazer as reformas que de fato são importantes. A reforma previdenciária tira direito, tira dos pobres para dar para os ricos, né? Nós queremos uma mudança estrutural, onde o dinheiro dos impostos do governo federal sejam melhor divididos com os nossos municípios, porque as pessoas vivem nas cidades e a demanda é na cidade. Então, essa reforma faz-se urgente. O Jornal do Povo conversou com a deputada estadual Márcia Lia, que falou a respeito do seu trabalho, da trajetória e das urgências da nossa região. Deputada, de toda forma, como deputada que luta na causa também do Partido dos Trabalhadores, eu não posso deixar de perguntar isso. Nós temos a todo momento o partido como manchete, fala-se muito do ex-presidente Lula e dessa luta. Como que isso afeta o trabalho de uma deputada aqui no estado de São Paulo? Como que essa ligação do estado, do partido como um todo, como que o partido está estruturado para viver esse momento? Olha, foram momentos muito difíceis, mas eu acho que agora está ficando muito claro. O mundo está dizendo que o Lula é inocente, não sou eu que digo, né? O Lula, essa semana, ele recebe o prêmio o cidadão honorário da cidade de Paris. Ele recebeu ontem uma comanda da cidade de Roma. O mundo inteiro está dizendo, né? O Papa já disse: Lula, aguenta firme aí que a verdade vai vir à tona. Então, assim, a gente sabe de verdade que tudo isso foi uma grande armação do capital, do grande capital, para prender o presidente Lula. Os momentos mais difíceis, eu acredito que nós já passamos, que foi quando eles retiraram de forma ilegítima a presidenta Dilma, que tinha sido eleita pelo povo brasileiro, eleita democraticamente, né? Foi um momento muito difícil para nós do Partido dos Trabalhadores, a mídia toda batendo na gente, a Lava Jato criminalizando o presidente Lula e criminalizando muitas lideranças nossas que nunca vamos dizer assim, tiveram nenhuma participação nessa corrupção toda que infligem a nós. Então, eu acho que os momentos mais difíceis já passaram, porque agora, com o Intercept, com a Vaza Jato, com o que foi hackeado, com o que foi apreendido de documentos e que estão sendo noticiados pela Folha de São Paulo, estão sendo noticiados pelo El País, que estão sendo noticiados pelo Intercept, pelo Reinaldo Azevedo. Quem diria que a gente ia ter o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista de direita, né, defendendo aí a inocência do presidente Lula. Então está muito claro, está evidente para as pessoas. Então, nós que resistimos, nós que tivemos a força e a coragem de permanecer no Partido dos Trabalhadores, de enfrentar todas essas dificuldades com a cabeça erguida, porque nós sabíamos que em algum momento, e esse momento chegou, essas mentiras iam vir à tona e a verdade prevaleceria. Então, para nós, hoje é um momento de muita alegria quando a gente vê que os meios de comunicação, mesmo aqueles que muito bateram na gente, hoje têm que reconhecer, né, que a verdade que era dita não era absoluta. Ela tinha muita inverdade naquilo que foi colocado para o povo brasileiro. E o povo brasileiro está sabendo entender isso, né? E eu sinto isso nessas reuniões. Agora eu fiz uma reunião, por exemplo, em Dolcinópolis, com umas 30, 40 pessoas. E as pessoas sabem efetivamente o que está acontecendo, né? E a gente faz a gentileza ainda de reforçar tudo isso. Olha, é isso, isso, isso. As pessoas dizem: deputada, nós estamos sabendo efetivamente o que foi a armação, né? Essa Lava Jato veio com o propósito de destruir o nosso país, de entregar
de destruir as nossas empresas, porque quando você tem corrupção, eu acho que tem que ser combatido mesmo. Eu não sou a favor de que o crime não seja desvendado, que as pessoas não sejam responsabilizadas. Acho que quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado. Mas qual é a situação? A situação é que as pessoas foram sem prova, condenadas, né, elas foram marginalizadas, elas passaram por processos de desgaste na sociedade e agora a gente está sentindo que essas pessoas, muitas delas foram injustamente condenadas, né? E isso está vindo à tona. E eu acho que o povo está sentindo, está vendo, e o povo quer justiça. E justiça não se faz com mentira, justiça se faz com verdade. Muito obrigado, deputada, pela sua participação. Um bom trabalho e seja sempre bem-vindo à nossa região. Muito obrigada, Vitor Inácio. Muito obrigada à Rádio Regional FM. Muito obrigada aos companheiros que estão me acompanhando aqui, de forma muito especial, o Robinho, a Ellen, a Fabi, os outros 2 companheiros que acabaram de chegar. Muito obrigada aí a todos vocês. E aos ouvintes da rádio dizer que o nosso mandato é de vocês, nós estamos à disposição de vocês. O Robinho é o nosso companheiro que mora aqui em Fernandópolis, ele é um representante do nosso trabalho aqui na região e nós estamos à disposição. Então fiquem à vontade para demandar. A deputada Márcia Lia fica no 3º andar da Assembleia Legislativa de São Paulo e precisando da gente é só ligar lá e perguntar o número do nosso gabinete que com certeza a telefonista vai passar. Um abraço a todos.